Muito, muito legal. É... Ops. Muito, muito legal. O Leandro trouxe para nós grandes ensinamentos, né? Deixa eu ajeitar aqui que eu acho que não vai mais cair. Grandes ensinamentos e foi formidável, foi uma bênção, foi uma grande bênção. Agora ele está aqui, solicitações, enviar solicitação e está aí com a gente para a gente conversar mais, né? Continuando o assunto sobre o que foi falado Salve, salve, no ano Jean. passado. Tamo junto! Salve, salve! Foi bacana demais, né? Semana passada aí. E hoje estamos de volta. E terão outras, pessoal. Terão outras, né? Tudo certo por aí, então? Tá atrasado aí a conexão? Será que sou eu? Melhorou? Melhorou? Estamos. Já consegue me ouvir bem? Agora sim. Agora estamos Ah, então tá aqui bom. na mesma... Troquei a conexão aqui, ficou melhor. Ah, legal. Aqui também, aqui em casa também é duas. Tem que ser, né? Fazer o quê? Quem É, trabalha de não, live hoje tem em que dia estar com internet boa, né? é Então, verdade. semana passada, então, falamos sobre o período onírico, né? Que é o período que você está dormindo, que acontece quando você dorme. E a gente pôde conhecer aí, apresentar para o pessoal que me segue, o pessoal dos grupos aí, Sim. essa grande mente aí, gente, que está aí com a gente, que é o Leandro aí com a sua sabedoria, com seus conhecimentos, né? E agradecer muito aí, gente, quem está entrando. Eu vou pedir que vocês aperta ali no aviãozinho, né? E Fazer aí. encaminhe aí para uns 50 contatos. Vai encaminhando, assim, dispara mesmo, porque o conhecimento aqui é muito precioso, gente, é muito, muito precioso. Eu fui muito abençoado semana passada com, com os conhecimentos que o Leandro passou para nós. E também vou pedir, né, Leandro, que as pessoas coloquem perguntas ali na caixinha ali da interrogação, tá? Isso aí. Então tá. Fechou? Qual é o Já tô assunto mandando hoje, aqui então, pro. Leandro? Então, hoje Sim, nós sim. vamos. Já tô aqui encaminhando enquanto você faz a introdução aí. Já tô aqui apertando Vamos encaminhar enviar aí, para gente. todo mundo da lista. Isso Vamos aí, vamos encaminhar aí. bombar essa live, né, Jean? Que Vamos bombar essa uma live. palavra, uma palavra às vezes é a chave para destravar uma pessoa que às vezes precisa escutá-la. Né? A gente não sabe Nossa. quem vai É. precisar escutar, então Ah, o ideal é a gente compartilhar com o maior número de pessoas. eu tô Né? disparando aqui para um monte de gente. E vamos lá, galera. Vamos Eu também disparar. também estou disparando Dispara aí. aqui, com um monte aqui, a gente já Aí. começa ela. Vamos fazer essa Cristina, missão do bem. Roseli, Isabel, Renata, Larissa, Fabrício. Bora lá, Isso aí. André. Vamos lá, galera. Adri, Vamos. Virgínia. Simbora. Raquel, é Simbora, isso aí. galera. Praticar aí o compartilhamento do bem. É isso aí. Né? Enviar Mas, separadamente. Enviado com sucesso. Bora lá. Então tá. E agora bora lá. como é que eu volto pra live? É só dar o concluir lá embaixo. É só dar o concluir lá embaixo. Vai descendo, aí lá embaixo vai ter o concluir. Ah, tá. Pera aí. Ih, Foi? gente. É que tem muito contato, então aí tem que ir lá embaixo mesmo. Ou dar o voltar, de repente, eu não sei. Olha, enviar separadamente. Tá aqui no enviar separadamente. Já foi enviado. Já foi enviado, então tá Opa, ótimo. Só voltar. Isso aí. agora sim. E bacana, Jean, a introdução que você passou, né? E foi como a gente falou. Na semana passada nós falamos, né? Sobre a Isso. questão da saúde física, embasada também na questão do sono, da privação do sono. Falamos na saúde emocional e falamos na saúde ambiental, né? Que não tem como a gente separar. E realmente não existe possibilidade de nós separarmos uma área específica da nossa vida e falar assim, essa área eu não quero trabalhar ela.
porque ela vai interferir na outra, não tem como. Se ela tiver negativa, ela vai puxar outras para a parte da negatividade e a gente acaba indo por uma que chama de círculo vicioso de cometer os mesmos erros. Às vezes a gente não comete os mesmos erros sem saber por quê, né? E é um círculo vicioso, já é um hábito, é automático. Então, quando a gente começa a entender que todas as saúdes precisam ser trabalhadas em conjunto, é óbvio que algumas principal na frente de outras, né, que a gente julga mais importante devido aos nossos valores, né? Tem pessoas que preferem trabalhar primeiro o profissional, tem pessoas que preferem trabalhar primeiro o familiar, e por aí vai. Então, hoje nós vamos abordar sobre a saúde intelectual, sobre a saúde profissional e sobre a saúde financeira. Que aí, se nós começarmos a pensar de uma forma, não tem como separar, né? Então aí, saudando a todo mundo aí que está presente, parabéns, né, por estarem aqui na live. A gente costuma falar que nesse momento de pandemia, só não teve evolução quem não quis, porque a quantidade de lives que estão sendo feitas com diversos especialistas fantásticos, né, a gente absorve isso, já que a gente está fazendo live aqui, mas a gente participa de lives estudando. A gente não para de estudar, é um processo contínuo. Não. Então vocês estão de parabéns, porque está aqui às 20 horas e 10 minutos para poder coletar conhecimento para evoluir. Isso é digno de aplauso, porque poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? E nós estamos aqui evoluindo. Então parabéns primeiramente para todo mundo que está aí nos assistindo, para a gente poder começar. E no tocante, Jean, apresentando só um pouquinho, para quem ainda não me conhece, eu sou, né, de formação engenheiro civil e fiz 2 MBAs em gestão de negócios e gestão de projetos. E sou empresário, né, trabalho no segmento de tecnologias para a saúde, também trabalho no segmento de engenharia, como empresário no segmento de engenharia, e fui buscar conhecimento, o autodesenvolvimento pessoal a partir de 2017. Que eu era muito formatado profissional. Eu cresci daquela forma que a maioria de nós crescemos. Você tem que estudar, tem que tirar boas notas, você tem que arrumar um emprego para você ter um bom salário e se aposentar. Esse foi o formato. Mas hoje é muito difícil isso. Se entrar numa empresa e passar 30 anos como os nossos pais passavam, é muito complicado. Hoje está muito acelerado as coisas. E aí, em 2017, mesmo sendo gerente de obras, tendo um bom salário, um excelente salário, eu estava insatisfeito. Porque naquele momento, meu pai, ele foi diagnosticado com câncer, e depois que ele foi diagnosticado com câncer, ele teve ali 37 dias de vida. E eu estava com 3 férias vencidas na empresa que eu trabalhava, queria tirar férias, mas não podia, que eu era gerente. E aí, quando me falaram assim, olha, se você tirar as férias, infelizmente nós vamos ter que colocar outro em seu lugar. Mas eu não podia sair, porque eu precisava de salário do outro mês, então como é que eu fazia? Fiquei naquela ali. E aí fiquei insatisfeito, e foi onde eu comecei a buscar o desenvolvimento pessoal. Porque mesmo ganhando bem, tendo uma posição boa no trabalho, considerado boa, e eu fiquei insatisfeito. E acontece isso na nossa vida, acontece isso na nossa carreira o tempo todo, né? Porque a gente, infelizmente, nós somos um número. Se ele está azul, está bom, se está vermelho, está ruim. E a gente é muito mais do que isso. E aí, quando você busca o desenvolvimento pessoal, você vê que você é muito mais que um número. Na verdade, você é o gerador do número, né? Então, é isso, amigo. Falando um pouquinho breve da minha vida, e foi onde eu fui buscar treinamentos em coaching, para formação de coach, me transformar em coach integral sistêmico, que é o CIS, né? Coach integral sistêmico. E aí, agora, estou nessa missão de ajudar pessoas, que é uma missão que você faz, né, todos os dias, você ajuda pessoas todos os dias. Isso se transforma numa missão. Para a gente não é só uma questão que vai entrar no financeiro. Não, nós queremos realmente, de fato, nós só sentimos felizes quando a gente consegue ver o resultado na outra pessoa. Que ele teve um case de sucesso, você foi um instrumento de bênção na vida daquela pessoa. E aí você fala assim, poxa, realizei meu propósito, que é ajudar uma pessoa. Próximo. E aí você vai ajudando pessoas, e isso é muito maravilhoso. E esse mundo é maravilhoso, né? Então, assim, dada aí a parte da apresentação, tenho 42 anos, né? Os cabelos brancos são por causa da engenharia civil, são muitos cabelos brancos, mas fazer o quê, né? Faz parte, mas ainda temos aí uma caminhada muito grande na frente de aprendizado. E vamos falar hoje das 3 saúdes importantes também,
que não pode ser descartadas, que é a saúde intelectual. Acho que é a primeira que nós vamos falar hoje, que é a mais importante nesse segmento. A saúde profissional e a saúde financeira. Se a gente parar para pensar bem, intelectual, profissional e financeiro se conectam diretamente, não tem nem como separar. Né? Porque se eu não me desenvolvo intelectualmente, tecnicamente, eu não consigo evoluir profissionalmente. Consequentemente, eu não vou evoluir financeiramente. Então, esse ponto é muito interconectado e às vezes a gente tende a querer separar. Por isso que não tem como separar. Falando de saúde intelectual, dentre todas as saúdes que a gente tem, essa é a saúde que a gente mais tem extremos. Ou eu desenvolvo muito ela, ou eu desenvolvo muito pouco. Né? Tem pessoas que leem muito, que praticam cursos, que fazem treinamentos, que fazem infinitamente um monte de coisas para poder evoluir e às vezes não colocam em prática. E aí acaba criando aquela chamada obesidade mental. Né? Tem muita informação aqui dentro, mas a prática e a ação é muito pouca. E aí acaba que não evolui. Tem pessoas que não desenvolvem nada e ficam insatisfeitas porque não tem resultado. E aí as pessoas negociam demais. Só que também eles têm que entender que nós precisamos ter um tempo de desenvolvimento intelectual. Como nós precisamos separar financeiramente um dinheiro para poder desenvolver intelectualmente. Você tem cursos gratuitos, N cursos gratuitos, mas às vezes se você quer subir um pouco o nível, você tem que investir. Não é gasto, é investimento, né? Você tem que pegar e investir num treinamento, investir num curso, investir numa imersão. E a gente sabe disso muito bem. Né? Se você for parar para falar hoje, você já investiu quantas casas já? Muitas, né? Muitas. Muitas casas, muitos carros, né? Então, assim, a gente falando de investimento Só que é o seguinte, investir na gente é investir no nosso melhor patrimônio, num patrimônio que sempre vai ficar, que somos nós mesmos. A casa, pode vir um terremoto, colocar no chão, tirar. O carro pode vir um ladrão, roubar. Mas o que está aqui dentro do nosso intelecto, dentro do nosso coração, ninguém rouba. Então, é o maior investimento e o melhor investimento. E às vezes as pessoas medem muito para fazer esse investimento. Infelizmente. Eu fiz isso até 2017. Eu investi em faculdade, que era profissional, mas investi no Leandro, pessoal, eu não investia nada. Eu achava que aquilo ali não tinha porquê. Então, em 2017 caiu a ficha. Eu fui num treinamento que a gente fala, uma palavra muda. Naquele treinamento, eu chorei copiosamente, eu me considerava um cara forte pra caramba, e chorei muito e falei, que é isso, gente? Esse mundo aí que eu não estou entendendo. O cara me desmontou e me remontou uma nova pessoa, e aí existe esse mundo que a gente hoje participa dele. E aí, nós temos algumas diretrizes para ter uma saúde intelectual muito boa, que é o quê? Nós precisamos ler livros cotidianamente, né? Nós temos hoje um inimigo número 1 nosso, que está tirando essa parte intelectual das pessoas, o celular, as redes sociais, entendeu? Que são usadas, às vezes, não é para o mal, mas é para o não bom. É para aquela coisa que é só comédia, não procura evolução. A gente tem que ter o lazer, mas tem que ter a parte de evolução. Só que a rede social, às vezes, o que é bom, que é aí um vídeo engraçado, TikTok, essas coisas, acaba tomando muito tempo nosso. E quando a gente precisa investir naquele tempo intelectual, a gente acaba negociando, fala, não posso, tenho que fazer outra coisa. Então a gente tem que ler livros, esquecer um pouco do celular, a gente tem que ler revistas para a gente se informar da atualidade, né? Também ir no celular, no Google Notícias ou qualquer outro canal de notícias, assistir palestras, vídeos na internet que motivem a gente no dia a dia. Por quê? Crescimento intelectual, automaticamente você cresce o seu motivacional. E não tem como a gente evoluir na nossa vida se a gente não tiver uma motivação também. Então a gente tem que ter nosso momento de lazer, que é cinema, Netflix, alguma coisa assim. Então tudo tem que estar organizado dentro de uma estrutura. E eu até fiz um vídeo falando sobre isso, gente, que é sobre rotina. Que às vezes as pessoas pensam que ter uma rotina é ela ficar prisioneira, ficar refém. E não é. Às vezes a rotina é libertação de tempo. Que quando você tem uma rotina, você consegue encaixar todas as áreas da sua vida. Lazer, trabalho, família, diversão, momento eu comigo mesmo, entendeu? Então você sozinho, né, para você ter a parte de você estar meditando, tudo isso você consegue organizar e vira libertador, porque você não fica insatisfeito em nenhuma área. Então você também tem que ter essa parte.
Aproveitar os cursos gratuitos, entendeu? Que tem na sua cidade, na internet. Cara, a quantidade de curso gratuito que eu fiz agora na pandemia foi gigante. E com certificados, muitos cursos gratuitos. Experimentar algo novo, nós temos que criar habilidades novas para desenvolver o nosso raciocínio. Entendeu? Porque a gente também ficar fazendo só aquilo que a gente conhece, a gente não desenvolve, a gente não eleva o nosso raciocínio. Então você tem que aprender habilidades novas para que você tenha ali um desenvolvimento maior. E você comece a ter uma mente mais lógica, que vai conseguir pensar mais logicamente. Você tem que ser criativo e tem que ser lógico. Nós temos que medir. Temos que ser razão e temos que ser emoção. Então isso a gente vai aprendendo no contexto. Mudar os caminhos que a gente faz rotineiramente. Às vezes a gente vai fazendo o mesmo caminho, sempre o mesmo caminho. Só o fato de você mudar um caminho, você já aprende algo novo. Eu sempre vou naquela padaria. Se você for numa outra padaria, você vai aprender algo novo, você vai conhecer pessoas novas, você vai ter uma novidade na sua vida e vai criar uma nova memória. Então, tudo isso a gente tem que estar fazendo. Pesquisar muito sobre temas diversos, divertir com jogos inteligentes. Assim, poxa, tá falando só de coisa séria? Não, a gente pode jogar, mas que sejam jogos inteligentes para desenvolver o nosso raciocínio. Fazer workshops práticos. Você tem que deletar a parte negativa da sua vida. Ou seja, se nós temos uma parte negativa, a gente tem que identificar ela rapidamente e deletar da nossa vida. Aprender um jogo novo. Pode ser um xadrez, jogos inteligentes, jogos que vão desenvolver o seu raciocínio. Participar de eventos, escutar as pessoas falarem. Por exemplo, eu fazia treinamentos que às vezes eram a mesma coisa toda semana. E aí um dia viraram para mim e falaram assim, poxa, é a mesma coisa toda semana? Eu falei, não, cara, não é a mesma coisa toda semana. Presta bem atenção. Semana passada você estava com um estado de espírito totalmente diferente do que você está hoje. Então hoje você está escutando de uma forma totalmente diferente de semana passada. E aí a pessoa falou, poxa, realmente, não é igual. Se você pegar um livro para ler, você vai ler ele a primeira vez, você vai ter um entendimento. Quando você lê a segunda vez, você vai ter um entendimento totalmente diferente. Entendeu? Vai ter mais coisas ali que você vai falar, poxa, eu não tinha entendido da primeira vez, agora eu entendi. Entendeu? Experimentar aí comidas novas, né? Aprender a cozinhar. Para nós, homens, aprender a cozinhar é uma terapia. Você está ali quando você está fazendo coisas novas, coisas gostosas. Então, foi algumas dicas para você ter uma sacada aí para elevar a nossa saúde intelectual. Né? E procurar sair daquilo que não te traz nada positivo. Né? Por exemplo, eu vou assistir uma série que é só, cara, de terror, de sangue, Cara, para e pensa. O que isso me traz de positivo? Está me trazendo alguma coisa para evoluir ou isso está trazendo de forma negativa? Por quê? Nós podemos evoluir ou nós podemos também involuir, a gente voltar. Né? Depende muito do que você está fazendo. Nossa mente tem uma plasticidade incrível. Ou seja, você vai tanto para a evolução, quanto você também vai para a regressão. Se você começar a andar com pessoas, né, que te levem para trás, que sejam pessoas que não evoluem, que ficam só naquele lugar, a sua tendência é estagnar e parar e ficar ali. Agora, em contrapartida, se você começa a andar com pessoas que te agregam valor, que te trazem novidades, você começa a evoluir. Então, isso aí, a nossa mente, essa plasticidade é fantástica. E cabe a nós doutrinar a nossa mente e escolher o que a gente quer pra gente. Né? Que somos nós que escolhemos pro bem ou pro mal. É uma lei de semeadura. Se eu planto positividade, eu colho positividade. Se eu planto negatividade, eu vou colher negatividade. Não tem como colher o inverso. E assim é na parte intelectual. Aí vamos aproveitar, Jean, que a gente falou da intelectual aqui. Antes de entrar na parte profissional, vamos ver se a galera tem alguma pergunta, quer alguma dica, de repente, né? Você tem aí seus livros para poder indicar, que eu sei disso, então já indique-os aí também para poder o pessoal se conectar, entendeu? E tá crescendo nessa parte de mecânica quântica, que mecânica quântica é um ambiente vasto, né? O Jean, ele é abençoado, né, de trabalhar nessa área de mecânica quântica que, cara, é tudo realidade. Nós fazemos a nossa realidade. Né? E o Jean é especialista nisso. Então, pessoal, ele vai indicar aí, livros dele, indica aí, Jean, e vê se tem pergunta para nós, respondemos e interagir com essa galera aí.
Gente, é muito legal essa introdução aí que o Leandro passou para nós, né? Agora a gente está realmente entrando na parte da inteligência, que é buscar sabedoria, né, para escolher as opções, os caminhos certos, né? E eu gosto muito daquele versículo, né, Leandro, que a fé vem pelo ouvir. Você conhece? A Sim, fé sim. vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? O que significa isso? Você produz fé em você, que é o estímulo, a partir do intelecto, do conhecimento, né? Porque quando tem conhecimento, você sabe o caminho que você deve tomar, né? Então, Exatamente. sobre os livros, né? Sempre que me falam, que me procuram ali aqui no meu celular para pedir indicações de livros, no início eu indicava alguns, mas a partir de um certo momento eu comecei a indicar os meus. E eu até coloco lá uma risadinha, né? Compra os meus. Então, assim, gente, Tá certo. vocês querem uma boa indicação de livro? Compre os meus. O meu livro 1, Milagres Estão Acontecendo. O livro 2, Mecânica Quântica à Luz da Bíblia. E o livro 3, que é o Advento Quântico Sem Ferramentas, tá? Mas, claro, né, para quem tem dificuldade de ler, vai para os livros. Essa semana eu escutei um audiobook no carro, assim, bem longo, do Robson... Esqueci o nome dele, Robson Cavalcante, se eu não me engano, ou Edson Cavalcante, que é o que importa, né? Audiobook. Então, ali eu tava momentos ali dirigindo e às vezes a gente coloca bastante música quando a gente está dirigindo, né? Mas ali Sim. eu coloquei um audiobook para aproveitar aquele tempo no carro, né? Então, eu vou pedir, gente, que vocês usem aí ali a perguntinha para aproveitar mesmo essa live aqui que a gente tem, 1 hora que a gente tem aqui, e alguma coisa que você vê na sua vida, alguma coisa que está afetando a sua vida, para a gente começar a relacionar aqui a mecânica quântica com o mundo e com o avanço quântico, né, com a espiritualidade, com a neuroplasticidade, que isso é muito, muito importante. A neuroplasticidade é a capacidade de manipular as energias, gente. Você manipula as energias a partir do entendimento, a partir da compreensão e a partir da expansão da consciência, se moldando na imagem, na realidade que você busca. Só que isso é ativado em você a partir do intelecto, né? Que é esse lado direito do cérebro, né? A sua parte racional, a sua parte lógica, que é o quê? Eu nasci para evoluir. Se eu nasci para evoluir, eu nasci para desenvolver um talento. Se eu nasci para desenvolver um talento, eu vou o quê? Estudar. Então aqui na minha mão tem aqui, ó, Acabe com a Obesidade, da Cristina Cairo. Tem aqui, que eu estou estudando sobre emagrecimento. Tem aqui, ó, 100 dicas infalíveis para emagrecer e se manter em forma. E o Emagrecer, Soluções Práticas. E eu sou magro, só que eu estou estudando também, porque é holístico. E eu estou lendo esse aqui, gente, ó, Vencendo a Própria Crise. Esse aqui, Leandro, é muito, muito massa, que é do Deixa eu anotar aqui. Vencendo a Própria Crise. Isso, que é do Carlos Wieser, o dono da Wieser, né? Esse aqui eu estou lendo todas as manhãs, né? Bacana. Isso muito bom, né? Botem pergunta aí, gente. Continua, Leandro. Continua teu aprendizado. É muito bacana. Eu vi ali que não perguntaram no... Porque eu não consigo ver o chat todo de onde eu tô, né? Mas eu vi que tinha uma pergunta como acabar com o medo, né? Isso. E assim, o medo, normalmente, ele se dá por aquilo que a gente desconhece, né? Quando você tem dúvida sobre algo ou desconhece algo, você acaba tendo medo de executar. Então, como você acabar com o medo? Primeiramente, você tem que entender, né, qual a origem desse medo. Por que você tem medo? Eu tenho medo de falar em público. Então, você já identificou. Como eu posso combater esse medo de falar em público? Eu tenho que me preparar,
né? Eu tenho que ler assuntos de apresentações, eu tenho que ler assuntos de como falar em público, como o corpo fala, como eu vou portar o meu corpo diante do público. Então, você tem que começar a entender sobre aquele assunto, e aí, quando você entende sobre o assunto, ainda assim você vai ter medo, porque você nunca praticou. E aí vem um passo muito importante nesse processo. Quando você começa a estudar, você cria coragem para dar o primeiro passo. Né? Que aí você vai combater o medo especificamente com a coragem. Mas você só consegue ter coragem quando você entende daquele assunto que você quer. Então, esse foi um exemplo de falar em público, né? E entre outras coisas. Por exemplo, nós, quando eu me formei na Faculdade de Engenharia Civil, eu fiz estágio desde muito cedo, mas muitos estudantes não faziam. Qual era o medo daquele estudante quando se formava, que tinha feito só as horas obrigatórias? De encarar um projeto, de encarar uma obra, porque era o desconhecido. Mas e aí ele não tinha jeito, ele tinha que ir, porque ele se formou. Ele pegou o registro e tem que ir. Né? Então, assim, mas quem tinha estagiado já não tinha esse medo, já ia embora para o abate, para o embate e ia embora com o mestre de obra. Então, tudo é questão do desconhecido. Eu tenho medo daquilo que eu não conheço. Quando eu prazo para conhecer, o medo ele vai ter ali, porque eu nunca falei, mas aí vem a coragem. Você consegue criar coragem e autoridade. Né? Então, é conhecimento, habilidade, atitude, né? E caráter, que aí gera, que é o CHAC, né? Que é até uma ferramenta. Conhecimento, habilidade e atitude, que chama de chá. E aí a gente coloca o C, que é o caráter, que quando você tem isso tudo, o seu caráter também é colocado à prova, porque você tem que ir lá e fazer. Porque senão você vira, né? Entre a palavra, às vezes eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar, que não tem outra. Você vira hipócrita. Você fica refém daquilo que você fala e não faz. Então não tem como ser. Né? Então, seguindo, né? Depois se tiver pergunta, a gente volta, não tem problema. Nós vamos para a parte da saúde profissional. Né? E aí vem uma parte muito importante. Do que adianta a gente, às vezes, se transformar num grande CEO, num grande diretor, num grande empresário e perder a saúde física e mental? É uma pergunta que eu faço para vocês. Do que adianta, às vezes, você conseguir chegar no seu objetivo profissional e você perder tanto sua saúde física quanto sua saúde mental? Não adiantou nada. Né? E isso acontece muito. A gente vê muito isso acontecer. Né? Pessoas que, às vezes, chegam no staff da estresse e perdem a memória por completo. Eu conheço 2 casos de engenheiros que aconteceu isso. Então o cara chegou no ápice e ele perdeu a memória, com 30 e poucos anos. Olha que coisa drástica, né? E era super inteligente. Por quê? Porque ele ficava sempre sob forte estresse. Talvez aquela carreira de engenheiro não era a carreira que ele queria. Sempre foi a carreira que o pai dele, que era engenheiro, queria. E aí colocou ele naquela situação. Então você tem que começar a construir uma carreira alicerçada no que você gosta de fazer. Não é o que o outro gosta de fazer. Não é o que o meu pai e minha mãe quer que eu seja. Às vezes o que meu pai e minha mãe quer que eu seja, ele não é coerente com os valores que eu tenho. Ele não é coerente com o meu gosto. E aí, se eu vou e sigo eles, eu vou ter uma carreira estressante, eu vou ter uma carreira de desilusão, porque aquilo não é o que eu faço, porque eu não gosto daquilo. E aí eu tenho N problemas em torno disso aí. Então, se você não gosta de fazer alguma coisa, né, você tem que aprender a gostar daquilo. Ou você tem 2 opções, né? Ou você aprende a gostar da sua profissão, ou você muda a sua profissão de uma forma estruturada. Que aí você vai para o intelecto. Olha como é que conecta, né? Você tem que voltar lá no intelecto para criar novas habilidades para você mudar de carreira, fazer uma transição de carreira segura. Né? E aí, quando você faz isso, você começa a ter uma vida plena. Porque quantas horas, outra pergunta que eu faço, quantas horas nós passamos no nosso dia, no nosso trabalho? Indo para o trabalho, que é o trânsito, voltando do trabalho e durante o trabalho. 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas. Tem gente que passa até mais. Quem mora em grandes metrópoles, né? Passa até mais por causa do trânsito. E aí você fica durante 12 horas da sua vida, durante um tempo prolongado de 30, 35, 40 anos, entendeu? Com pensamentos negativos. Porque quando você sai de casa para algo que você não gosta, você pensa negativo. Poxa, estou indo para o trabalho. Poxa, mais um dia de trabalho. Caramba, meu chefe é chato. Poxa, eu não consegui resolver aquele problema, que eu não tinha habilidade. Então você começa, cara, a ter uma carga horária
de negatividade dentro da sua cabeça, você começa a ter um diálogo interno de negatividade, que isso te consome, entendeu? E às vezes o cara chega a níveis de gerência e ele tem esse diálogo interno. Ele fala, o cara não era para ser. Às vezes tem a pessoa que é muito técnica, e é um grande erro das grandes corporações pegar alguém muito técnico e colocar na área de gerenciamento. São duas coisas distintas. Técnica é técnica, gerenciamento é gerenciamento. Um bom técnico não necessariamente vai ser um bom gerente. Ele é um excelente técnico. E às vezes, quando a pessoa não tem essa maturidade, ele coloca ela naquela posição e daqui a pouco ele tem que mandar embora, porque ele não era um bom gerente. Aí o que acontece com essa pessoa que fez essa transição? Ele vai ficar ali como gerente e fala, caramba, eu não consigo lidar com esse pessoal, com meus colaboradores, ele não consegue completar. Começa a virar ali um ciclo vicioso de reclamação. E aí o cara estafa, e aí, né, acaba com a vida dele, acaba com a carreira, acaba com a vida familiar, acaba com a parte financeira, por uma coisa que ele não gostava de fazer. E ele quis continuar fazendo para agradar alguém. Quem foi essa pessoa que ele quis agradar? Primeiramente, nós temos que agradar a nós mesmos, para que sejamos completamente felizes, e aí externar e transbordar essa felicidade, né, para os que estão ao nosso redor. E aí a gente tem que entender isso. Imagina agora, você não gostando do que você faz, você passando 14 horas, né, daquilo dali reclamando, será que você consegue ter uma saúde física boa? Não tem como. Uma hora o seu estresse, ele vai acabar com você, ele vai te consumir, ele vai corroer suas emoções. E aí a gente não entende porque chegam às vezes pessoas que chegam a níveis grandiosos e essa pessoa é muito afetada fisicamente e mentalmente. Entendeu? Aí se você for parar para perguntar para ela, isso foi o que você quis fazer a vida inteira? Você gostava do seu trabalho? Era algo que te dava prazer, você amava? Ou você fazia pelo dinheiro? Existe uma diferença muito grande. Dinheiro é bom, muito bom, mas não é tudo. A gente precisa ter conforto. Mas as pessoas confundem. Eu quero ser engenheiro porque engenheiro ganha 10 mil. O cara ele não quer ser engenheiro porque ele gosta de ser engenheiro. Eu quero ser médico, tem gente que quer fazer medicina. Eu quero ser médico porque o médico, eu vejo aí, ganha 30 mil, 20 mil. Eu tenho que ser médico. E aí, às vezes, aquilo dali não era a profissão realmente que ele queria. Era só por uma questão financeira. Ele escolheu uma profissão por uma questão financeira, não por uma questão de gosto. Ele não foi pesquisar aquela profissão, ele não foi pesquisar os ônus. Um cirurgião fica 14, 20 horas numa sala de cirurgia. É o preço, ele paga. Se ele não gostar daquilo dali, você imagina ele fazer uma cirurgia com 20 horas. Ele nunca mais vai querer ver cirurgia. A próxima já vai entrar já pensando negatividade. Então nós temos que aprender a gostar, ou temos que fazer transição, ou escolher o que gostamos. E como mudar isso, né? Como melhorar a minha saúde profissional? Investir em aprendizados técnicos pertinentes ao nosso trabalho, ao seu trabalho. É o primeiro ponto. Eu gosto desse trabalho, então eu vou procurar investir nele. Eu vou investir tecnicamente, eu vou ser o melhor naquilo que eu faço. Definir rotinas que vão aumentar a sua produtividade. Uma vez que você faz o que você gosta, você tem que começar a definir rotinas, como eu posso melhorar os meus níveis, como eu posso evoluir, para mim poder ficar satisfeito, para eu poder ficar satisfeito com os meus resultados. Porque se você trabalha e não traz resultados, é uma outra questão. Você acaba tendo uma insatisfação interna, você acaba se culpando demais. Amar o que você faz é essencial. O amor, né, ele está acima de tudo, né? Isso é bíblico também. Então, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Você tem que amar o que você faz. Porque, falando de trabalho, até o Jean citou o versículo, eu não sei, eu não tenho essa capacidade de gravar os versículos, Jean, mas eu lembro da passagem, que é o seguinte: você não tem que fazer o seu trabalho esperando que o seu chefe te reconheça. Porque você não está fazendo para o seu chefe, você está fazendo para Deus, que te deu aquela oportunidade. Então você tem que fazer o seu melhor, independente se você vai ter elogio ou não. Você não está fazendo para ser elogiado. Você está fazendo porque foi uma grande porta que se abriu para você naquele momento. E você tem que ser grato pelaquela porta. Então você tem que fazer com felicidade, com sorriso. Né? Então, outra coisa, ter boa ergonomia no ambiente de trabalho. Você tem que identificar se sua ergonomia está errada, se você não está muito curvado, errado no computador,
computadores em posição diversa, se o mouse está bem encaixado, para que você não tenha um esforço, uma lesão de esforço repetitivo e ela venha a ser doença, seu trabalho se converter numa doença. Ter controle emocional, né? Porque você lida com pessoas. Nem sempre a minha opinião no trabalho vai ser igual a opinião do Jean, mas eu tenho que respeitar a opinião do Jean. Eu tenho que aprender a escutar a opinião dele e mais além. Eu tenho que aprender, às vezes, quando eu der uma opinião, essa opinião ela não pode não ser aceita. É um direito que consiste no ambiente de trabalho aceitar ou não uma opinião de mudança ou de implementação. Às vezes você faz um trabalho e fala, caramba, ó, isso aqui vai dar certo. Na sua cabeça está dando certo. Mas quando você põe na mesa, junto com um colaborador ou junto com um líder, o líder fala, não é o momento. E a pessoa se frustra. Né? Tem pessoas que às vezes amam a sua carreira, e às vezes elas jogam a carreira fora porque ela não conseguiu ter inteligência emocional para lidar com, aí eu não vou falar líder, com chefe. Liderança é diferença de chefia, né? Às vezes você tem um chefe, que é aquele cara autoritário, que manda, que não sabe reconhecer, e aquilo dali te mina. E aí você às vezes está numa empresa maravilhosa e por causa do seu chefe, que é um problema de relacionamento, você joga uma carreira brilhante fora. Por falta de inteligência emocional. Né? Você tem que aprender a controlar essas emoções. As emoções são essenciais. Emoção hoje, a gente fala, até brinquei hoje, até falando sobre isso, é lei de Pareto para emoção. 80% é inteligência emocional, 20% é QI. Não é? Perfeito, a inteligência, é lei de Pareto para a parte de inteligência emocional. Entendeu? Então, na verdade, as pessoas confundem, falam assim, não, eu tenho que evoluir muito intelectual. Ok. Se você evoluir intelectual e sua emoção estiver aqui embaixo, você está balizado aqui embaixo. Ó. Agora, se você inverter, se você tem uma emoção muito grande, está aqui em cima, o seu intelectual é pequeno, você consegue chegar ao seu intelectual lá em cima. E aí você chega num nível muito maior. Quem tem pouca inteligência emocional, normalmente ocupa posições inferiores nas empresas e corporações. Ou são empresários menos sucedidos que os demais, porque ele não consegue gerir as emoções. Então, no profissional, o emocional, ele manda muito, muito mesmo. E aí, a parte de saúde profissional, fica essas dicas também. E aí, vê se tem aí alguma pergunta diante do pessoal e faz essas considerações também, meu amigo. Gente, muito importante a gente ir galgando, né, o nosso patamar, o nosso novo nível de entendimento, compreensão, através de passos com início, meio e fim. Então, é importante entender o intelecto, depois do intelecto, você obter conhecimento, então, acessar as atividades profissionais para que você seja ali perito, eficiente, né? Um bom funcionário, um bom colaborador, um bom sócio, um bom gerente, né? Um bom partner, um bom CEO, você seja bom. Né? Então, passa por etapas. Então, não se pode queimar etapas. Eu vou pedir que o pessoal coloque aí nas mensagens o que vocês fazem, qual é a profissão de vocês. E vocês podem colocar ali na pergunta mesmo, ou ali nos comentários, não sei se tem como eu ver aqui. Ah, tá, tem como eu ver aqui. Tem como ver, tem? Aí diminui a tela, aí a minha tela diminui bastante. Você percebe? Eu percebi agora também. A gente é um pouco leigo nas lives ainda, né? Aqui não entrou o intelecto. Aprendemos. Aqui entrou a intuição, que é outra coisa poderosa. Isso aí, é poderosíssimo. Então, gente, coloquem aí o que vocês fazem da vida, né? O que você trabalha? Como é que você recebe seu dinheiro aí? Então, a Renata, aqui, bancária e tal. Agora, Renata, qual é a dificuldade que você tem aí no seu trabalho? Tem algum impedimento? Ou você é elogiada, né? Então, coloquem aí. A Raquel é representante comercial. Fabiana, gastronomia, que eu amo, mas não consigo emprego na área. Olha aí, né? Mais uma coisa. Sou cozinheira, professora e consultora. Muito, muito legal. E aí vocês coloquem a dificuldade de vocês,
Mas, gente, usem ali a interrogaçãozinha ali do lado direito, porque ali fica armazenado. Como as mensagens correm, eu não consigo dar, a gente não vai conseguir dar atenção total, tá? Mas assim, gente, muita gratidão por participar. Professora, área administrativa, hoje sou dona de casa. Bem-vindos, bem-vindos. Então, bastante profissões aí, né? Bastante coisa para ser explorado. Até porque, né, Leandro, a gente está num mundo dinâmico realmente, e daqui a pouco muitas profissões vão se esvair mesmo, não vão mais existir. Né? Você está sabendo? Professor, ó, chegou uma pergunta aqui, mas não está aparecendo, acho que a pessoa apagou. Tinha chegado uma pergunta aqui. Então, o que o futuro nos espera? Como que eu preparo o meu QI, o meu QE, né, para um futuro bem próximo, né, Leandro? Exatamente. E foi o que você falou agora, Jean. Várias profissões, já tem estudos e estudos falando que até o ano de 2025, mais de 12 milhões de pessoas vão ficar desempregadas porque não vai existir mais a profissão. Exemplo, caixa. Caixa vai ser alguma coisa automática. Tem lojas que não tem mais o operador de caixa. Né? Nos Estados Unidos tem a loja lá da Amazon, né? Da Amazon, que você vai lá, você coloca o seu celular na entrada, acessa a loja, e ele tem a câmera que vê o que você coloca dentro da cesta, e você, quando sai, você é cobrado. Não tem operador, não tem nada. Então, assim, não tem nem atendente. Então, tem profissões que elas vão acabar. E se a gente não começar a ver quais são essas profissões, se a gente faz parte dela, migrar ou virar um especialista máximo nela, a gente tende a ser uma pessoa desempregada, uma pessoa que não vai ter sucesso naquela área, nem de empreender. Então a gente tem que mudar. Por exemplo, teve uma pessoa que falou que mexe com gastronomia, se não me falha a memória aqui, no chat aqui, e que não consegue emprego na área. Tá aqui, isso mesmo. Você pode, Fabiana, se transformar numa pessoa que faça cursos online para as pessoas, você pode fazer receitas, desenvolver receitas e fornecer e-books de receitas. Então, as oportunidades, você também tem que... Às vezes não é só um emprego. Às vezes a gente pensa que a oportunidade é só um emprego. E às vezes ela não é. Às vezes a oportunidade é você empreender naquela área que você é boa, que você aprendeu, que você ama fazer. Se você ama, então o que você precisa agora fazer? Investir em treinamentos para saber como fazer um e-book, para saber como fazer um lançamento, para fazer cursos online. Então, você tem formas de você estar fazendo. Então, nós hoje não podemos ter a desculpa, e é uma coisa que a gente trabalha muito no coaching integral sistêmico, de deixar o controle da nossa vida na mão de terceiros. Nós temos que ser o comandante do nosso barco. Muitas das vezes nós temos que começar a fazer a nossa própria oportunidade. Concorda, Jean? Perfeito. Perfeito. Perfeito, né? Perfeito. É isso aí. E até, assim, um adendo aqui, gente. A Renata colocou ali uma coisa muito interessante sobre intolerância, a falta de paciência por parte dos clientes, que a Renata é bancária, né? E sim, agora, essa intolerância, essa paciência, aqui entra a parte da física quântica, né, que a gente consegue fazer a junção. Como tudo ressoa, sim, nós ressoamos, né? De alguma forma, a gente entra em frequência com essas pessoas por algo que está internalizado dentro de nós. Então, há algo em você, Renata, que está impaciente. E aí você traz para o seu campo, traz para o seu convívio pessoas impacientes. Né? Então, sim, fica aqui essa parte também, essa parte quântica de que as frequências se alinham, se sintonizam a partir daquilo que você emana de dentro de você. Né? Então, você emana escassez, emana falta, emana reclamação, emana, né, uma postura corporal, né, está cabisbaixo ou muito curvado, você vai atrair essa realidade negativa aí na sua profissão. Então, como mudar, né, Renata? Como mudar essa situação? Você fazer uma reprogramação de mente para que
para que você entre numa condição de serenidade, porque é o oposto da impaciência, para que você atraia aí os melhores clientes, tá bom, gente? Então, aquele ditado, né? Aves de plumas iguais que voam juntas, algo assim, não lembro bem. Exatamente. É isso aí. E agora, já, vamos para a parte, para o grande finale, né? Que é a parte de saúde financeira. Você colocou bem isso da questão da atração, né? O que você emite é o que você recebe, entendeu? A gente sabe que às vezes tem clientes que são mais exigentes ou menos impacientes porque tem vários problemas que talvez ele não entenda. E nós temos que ter, de repente, colocar a nossa frequência ao invés da dele para tentar mudar a frequência dele. Né, que a gente consegue também. Existe o rapport, existe técnicas hoje de rapport para você se colocar ali no lugar do cliente. Você nunca falar, você colocar para ele, sempre responder o cliente com eu entendo. Quando você faz isso, ele fala assim, caramba, esse cara está me entendendo. Entendeu? Então, essa pessoa, a Renata está me entendendo. Quando a Renata virar para um cliente que está impaciente, você virar para ele e falar assim, Renata, eu te entendo. Ele vai falar, opa, peraí, ela está me entendendo. As pessoas normalmente só rebatem. Quando você começa a entender, o cliente ele começa a se aproximar. Então, existem técnicas e ferramentas também de rapport, entre outras coisas, até a postura do corpo, né, que você consegue mudar a sintonia do cliente. Você consegue transformar essa sintonia e aí você começa a ter coisas, sintonias iguais à sua. Né? Então, usa uma meditação de manhã, né, para você mudar a sua frequência de negatividade, talvez que possa vir a ter. Use uma meditação, já sai com a frequência boa. Mas se chegar algum cliente com a frequência ruim, use de técnicas para você mudar a frequência dele. E existem técnicas, hoje existem diversas técnicas. Tá? E agora vamos para a parte que é a parte do final, que é a parte da saúde financeira. Não é a menos importante. É uma saúde que a gente tem que cuidar bem. Por exemplo, essa porção de saúde financeira, ela afeta basicamente todas as demais áreas, inclusive a física. Se você não tem uma boa saúde financeira, talvez você não consiga fazer tratamentos adequados, que você precise naquele momento de emergência. Né? E às vezes tem que recorrer para um sistema de saúde nosso que não é tão bom. É melhor do que muitos lugares do mundo, mas não é tão bom. Não tem a resposta ao tempo que a gente precisa, muitas das vezes. Então nós temos que ter uma saúde financeira boa e equilibrada para investimentos na saúde intelectual, para fazer investimentos na nossa saúde de lazer, no hobbies, diversão, até na parte de contribuição social, para você fazer doações. É muito bom quando você doa, quando você é generoso. Não só com dinheiro, porém também com tempo, às vezes. E a saúde financeira é só para exemplificar os 3 principais problemas dela. Problemas conjugais. Hoje, a segunda maior causa de separações no Brasil é devido a problemas financeiros no casamento. Incrível, né? A segunda maior causa de separação é por problemas financeiros. Tem um ditado que diz, quando a crise entra pela porta, o amor sai pela janela. Né? Não tem um ditado que fala isso? E é uma verdade, infelizmente é uma verdade. Porque começa a ter problemas de briga, problemas de dissensão, problemas diversos dentro da própria casa. Né? E é a maior causa. Problemas de criminalidade. Às vezes um filho, uma filha, ele vai para o tráfico, ou para uma prostituição, ou para um roubo, porque nós temos escassez dentro de casa e ele, às vezes ele entende que o fácil, né, vai trazer algum momento para ele de felicidade. Pode ser momentâneo, mas entendeu? Não é a solução. Mas hoje é. Por exemplo, a gente sempre costuma dizer, universidades. Quem tem dúvida que está aqui gente conversando aqui na live, que hoje nas universidades existem pessoas se prostituindo para poder pagar uma universidade que às vezes um pai e uma mãe não conseguiu pagar? É muito sério isso, né? Se você parar para analisar, falar. Mas é uma grande verdade, não é uma mentira. Tem muitas pessoas que se prostituem para poder fazer uma faculdade. Tem meninas às vezes que se prostituem, meninos que se prostituem para fazer uma faculdade de medicina. Isso é comum, não é normal, mas é muito recorrente nas universidades. E é um fato muito sério. Problemas diversos causados pelo estresse. Por exemplo, quem está com problema financeiro, existe muito problema de estresse. Ele vive sob estresse, sob cobrança,
E isso acaba afetando o quê? Numa depressão, numa tristeza profunda. Então, esse problema financeiro, ele é muito, mas muito pesado nas saúdes. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Resumidamente, investir na nossa área intelectual, descobrir qual é o nosso propósito de vida, para a gente saber qual é o trabalho que vai ser melhor, que a gente vai amar fazer, que a gente vai estar fazendo ele sem estar tendo aquela culpa, sem estar tendo aquela responsabilidade. Nós temos que, hoje, melhorar nossa saúde financeira. Agora, se eu não faço os outros dois, muito difícil eu vou melhorar minha saúde financeira. Se eu não busco evoluir, eu, consequentemente, não vou crescer e, consequentemente, minhas finanças vão ser afetadas. Então, existe um ditado que fala, né, se você quer ter resultados diferentes, é até uma citação de Albert Einstein, que diz, se você quer a maior insanidade de um homem, é querer ter os mesmos ter resultados diferentes praticando as mesmas atitudes. A maior insanidade do homem é você querer ter um resultado diferente praticando o que você pratica hoje. Hoje, se você olhar para a sua vida hoje e falar assim, a minha vida não está boa, se você chegar nessa conclusão, a minha vida não está legal, isso são decisões que você, somente você, tomou há 10 anos, 20 anos, 5 anos, 6 meses atrás. Entendeu? Não adianta a gente querer terceirizar essa responsabilidade por uma mãe. A mãe, ela tem a gestão da gente até a gente completar a maioridade. Depois é com a gente mesmo, não tem ninguém para culpar. Né? Então, quando você teve sua maioridade, atingiu, dali para frente é sua responsabilidade. E às vezes a gente quer terceirizar essa responsabilidade. Às vezes num marido ou numa esposa, às vezes num filho ou numa filha, às vezes nas nossas mães. A gente já está fora de casa, mas quer, minha mãe não me apoia. Não, quem tem que se apoiar é você. Então as suas decisões são o que vão fazer diferença. A sua decisão hoje dia 27/10. A sua decisão hoje é o que vai afetar o seu resultado daqui a 5 anos. Se você não mudar, se você não está feliz hoje no seu trabalho, na sua vida financeira, se você não está feliz hoje na sua vida conjugal, na sua vida profissional, são decisões que você tomou lá atrás. E se você não tomar uma decisão hoje, daqui a 5 anos, quando você olhar para trás, você vai ter o mesmo sentimento de que não mudou nada. Eu continuo na mesma, eu não estou feliz. E aí vem a pergunta, Deus, né, não fez a gente para poder viver infeliz. Diz na palavra, né, que a gente veio para ter vida e vida em abundância. Então, se eu estou vivendo uma vida de infelicidade, eu estou tendo uma vida disfuncional. E eu preciso procurar a funcionalidade da minha vida. Que é o quê? Juntar todas as áreas, equilibrar essa balança, ser o responsável, assumir essa responsabilidade. Você tem que colocar assim, não, a partir de hoje, sou eu que estou no timão aqui, no barco da minha vida aqui, e eu vou colocar esse barco para onde eu quero. Eu quero que ele vá para a prosperidade, eu quero que ele vá para a felicidade, eu quero que ele vá para um lado que eu vou ser feliz e vou ter uma vida plena. É sua responsabilidade. Entendeu? Não podemos externar essa culpa. E aí vem, como melhorar minha saúde financeira, Jean? Realizar, primeira coisa que muitas pessoas não fazem, 99% das pessoas não fazem para dentro de casa, que é realizar um planejamento financeiro, um orçamento mensal. Você tem que ter um orçamento definido. Quanto você gasta? Às vezes você tem contas maiores para pagar do que o que você recebe. Essa conta nunca vai fechar. Você tem que receber mais e você tem que pagar menos. E aí existe uma matemática que é até do Mente Milionária, daquele livro do Tim Harv Eker, né, que é o ícone no mundo sobre finanças, que ele diz que você tem que fazer a pirâmide, 50% despesas, 10% doação, 10% diversão, 10% pagamentos para fazer o que quiser, o seu pagamento. Tira para você o seu pagamento. E aí você faz o que você quiser com aqueles 10%. Tá? 5% de reserva de riqueza. Você tem que ter uma reserva de riqueza. Só um minutinho. Desculpa. E se você não cria uma reserva de riqueza, quando chega um Covid, por exemplo, quantas pessoas tiveram problema no Covid porque não tinha uma reserva de riqueza? A maioria da população. Porque não pensava que ia ficar um ano com problemas recorrentes. Quem não se reinventou passou por privações financeiras porque não tinha um lastro financeiro para durar os 12 meses.
Então você tem que ter uma reserva de riqueza. E não chame ela de reserva de crise. Por quê? Como nós estamos falando de mecânica quântica, se você falar reserva de crise, o que, que vai chegar para você? Crise. Não tem o quê? Se você coloca lá, eu tenho minha reserva de crise, você já está profetizando na sua vida que você vai ter crise daqui a um tempo. Entendeu? Isso eu aprendi recentemente agora e é uma pura verdade. As pessoas já têm que ter uma reserva financeira para os momentos difíceis. O que, que você acabou de fazer quando você escreveu? Poxa, eu vou ter esses momentos difíceis. Então você tem que colocar lá, a minha reserva de riqueza para poder viajar para o exterior, para poder comprar uma casa nova. E se precisar usá-la para outro fim, use. Mas ela é uma reserva de riqueza. Né? Saudando aí os amigos aí também que entraram aí na live. Então você tem que fazer toda essa divisão. Existe uma métrica de divisão. Se você gasta mais do que 50% do seu salário com despesas, tem muita coisa para começar a dar errado na sua vida financeira. Então você tem que ter 50% ou menos, que aí você vai conseguir investir. Quando você faz investimento, você tem renda residual. Lá na frente, esse investimento ele vai se transformar num grande investimento. Você começa a fazer aportes mensais, faz um investimento, aportes mensais, e aí lá na frente, quando você estiver na sua aposentadoria, né, quando você fala assim, parei de trabalhar, hoje eu não quero mais trabalhar, você vai ter renda residual, rendendo lá 2, 3, 4% ao mês, no máximo. Né? Não acredita em dinheiro fácil, mais de 10%. Não existe, tá? No mundo o pessoal fala, então não vem com essas coisas, que você vai ganhar 10, 20% por mês, foge. Tá? Que não existe dinheiro fácil, gente, não existe. Se você for nos rendimentos, o máximo ali brigando, chorando por mês é 2%. Tá? Então você tem ali 2% por mês, levanta a mão e fala, glória a Deus, 2% por mês e coloca, vai colocando um aporte mensal. Antigamente era poupança, né? Hoje a poupança já não rende mais. Se você colocar o dinheiro na poupança, você perde dinheiro, porque a inflação é maior do que o rendimento da poupança. Então você tem que começar a fazer o quê? Ler livros de finanças, fazer cursos de finanças para você melhorar a sua saúde financeira. Como é que você às vezes quer ser especialista numa área financeira se você não conhece a área financeira? Não tem como você controlar. Então você tem que começar. Para eu fazer um investimento, eu preciso entender de investimento. Senão eu acabo caindo num lobo que vai pegar meu dinheiro. Então, nós temos que estar sempre em evolução. Né? Aprender a monetizar mais por mês. Olhando para vocês, qual é o seu talento, que você pode colocar para fazer um extra. Às vezes você é uma professora, tem aqui professores diversos, né? Que você dá aula, às vezes, num colégio que já é funcionário público, mas você pode criar um curso que você faça uma monetização extra na sua área. Você pode fazer N coisas para você monetizar, como engenheiros civis podem monetizar de formas N também, fazer cursos. Então, existe forma de você fazer extras. E todo esse extra você vai usar aqui para gastar? Não. Aumenta a sua reserva de riqueza. Vai lá, pega esse extra, põe para um hobby, põe para alguma coisa, faz um investimento melhor na área intelectual e aumenta a sua reserva de riqueza. Tudo que é de extra é para você crescer, não é para gastar. Então, tudo isso a gente tem que fazer. E aí você montou essa reserva de riqueza e você está tranquilo. O professor Kono, que é um dos professores que eu aprendi, ele fala, que é um japonês, que a gente tem que ter 24 meses o nosso padrão de vida. Se eu hoje, por exemplo, ganho mil reais. Se eu ganhar R$1.000, eu tenho que ter uma reserva de riqueza 24 mil, para que eu consiga sobreviver 24 meses por qualquer eventualidade. Entendeu? Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. E nós temos que nos preparar para isso. Tá? Então, pessoal, sobre saúde financeira, fica por aqui. A gente encerrou também a parte de saúde financeira. E agora abre aí, Jean, as perguntas, né? Faça suas considerações aí. Infelizmente não dá mais, mas vamos tentar voltar mais rápido para fazer mais lives, né, Leandro? Vou armar contigo um novo dia. A gente tem 20 segundos aí. Gente, coloquem a vida financeira de vocês agora como prioridade, tá? Prioridade. Como eu fiz, gastem um tempo lendo livros, mergulha, não sejam assim, tirando um tempinho para uma vez por semana ler alguma coisa, mergulha, beijo na alma, contem comigo. Amém.
Já, enquanto não sai, a gente está aqui. Vamos fazer para eles hoje. Vamos fazer para eles hoje o sorteio da. A gente já tem. A Adri já fez a sessão. Falta agora a Renata fazer.